Olá, você está em livrosdesergipe.com, o programa dirigido exclusivamente àqueles que gostam de ler, de escrever e de debater sobre a literatura, sobre a cultura literária de Sergipe, sobretudo a literária de Sergipe. Somos genuinamente sergipanos, nada contra a literatura do outro, nada contra a cultura do outro, mas preferencialmente a nossa. E nós trouxemos hoje uma escritora incrível. Essa menina, ela faz muitas coisas, mas agora escreveu esse livro sobre Canindé de São Francisco, sobre as personalidades, foram os prefeitos, né, de Canindé, não é isso? Eu me refiro a Egiciane Lisboa, esposa do meu amigo Lucas Lamounier, não é isso? Exatamente. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite. Minha querida amiga, eu estou muito feliz em tê-la aqui, né? Sobretudo agora que estou recebendo o meu livro, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho o que lhe levou a escrever sobre essas pessoas que deram a sua contribuição, que boa ou má, isso aí não vem ao caso, mas que de alguma forma construíram o que hoje é, ou ajudaram a construir, melhor dizendo, o que hoje é Canindé de São Francisco, aquela bela cidade, quente que só o cão, mas é bonita, viu? Me diga aí, Egiciane, o que lhe levou a escrever esse livro? Então, na verdade, o livro ele reúne a história de 14 ex-prefeitos e o atual gestor, que é Lino Silva. Então, o desejo de reunir essas personalidades políticas de Canindé de São Francisco era justamente por na cidade não ter nada referente a isso. Então a história estava se perdendo. As pessoas que moravam em Canindé de Baixo antes da construção da usina hidrelétrica, porque a história de Canindé se divide depois da construção da usina, antes e depois da construção da usina hidrelétrica, que mudou a história de uma cidade ribeirinha. Então tudo isso estava se perdendo em Canindé de São Francisco. As pessoas que vivenciaram estavam falecendo, já estavam ficando velhas, então não tinha nada registrado nisso, nem na própria prefeitura tem esse acervo de uma galeria sequer não existe. Então, a partir dessa carência, eu resolvi fazer uma pesquisa. Então eu comecei, junto com os antigos moradores, fazer entrevista, colher os dados, quem foram os ex-prefeitos, e depois disso, marcar entrevistas com os familiares para colher registro fotográfico, informações do que eles fizeram na educação, na infraestrutura, qual foi a contribuição de cada gestor dentro da sua gestão. Na parte do meu livro, eu não conto as brigas políticas, as rixas, o coronelismo. Isso é o que menos interessa, né? Isso, o meu livro ele representa as coisas boas da cidade, que cada um contribuiu, quem foram esses gestores. Porque muitas vezes prédios públicos, praças, ruas levam os nomes de políticos, levam nomes dessas personalidades e as pessoas não sabem quem foram. Verdade. Então, a partir dessa carência, dessa necessidade de apresentar quando uma escola leva o nome de um ex-prefeito, mostrar para a população, não só para as antigas gerações que vivenciaram e presenciaram toda essa contribuição que esses gestores deram, mas para as futuras gerações, saberem quem foram os que contribuíram para a sua cidade hoje estar assim. Então, o Canindé de São Francisco é minha paixão, sou apaixonada por lá e eu acho que faltava isso. Faltava para a juventude conhecer quem foram os seus gestores, você ver que o nome da sua praça, que é Ananias Fernandes, que ele foi um gestor, que ele contribuiu para construir uma escola, abrir novas estradas de acesso, trouxe desenvolvimento na educação, na saúde. Então tudo isso reúne no meu livro. Então, bacana. Na verdade, esse é um presente para a cidade, em que eu resolvi presentear as antigas gerações que vivenciaram e oportunizar as novas gerações conhecerem esses grandes nomes que marcaram Canindé de São Francisco. Menina, olha que coisa bacana. Agora veja só, a gente pega para fazer uma história, você pega um viés, qualquer um. No caso, você pegou aqui o dos prefeitos. Eu tive uma ideia para a gente escrever a história de Sergipe através das ruas. O nome do livro é o mesmo nome de um livro que tem em Fortaleza, no Ceará,
de um amigo meu, ele lamentavelmente já faleceu, chamado A História de Sergipe Passou por Essa Rua. Não é bacana? Bacana. Então, eu tenho ainda esse sonho, eu não tenho tempo, mas está aí a ideia. Quem quiser escrever, pega o catálogo telefônico e começa a escrever sobre os nomes das ruas, e aí escolhe se de A a Z, ou do centro para os bairros, dos bairros para o centro, porque isso é o que você está fazendo. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos resgatar. Murilo Melins é um acadêmico, meu confrade da Academia Sergipana de Letras, e ele disse uma coisa fantástica. Diz que Sergipe é um país de muita história e pouca memória. Verdade. Caracas, que colocação fantástica. Então eu queria até sugerir, vou sugerir, porque você falou numa coisa que me desperta uma curiosidade incrível. Canidé de baixo, Canidé de cima. Fala um pouquinho sobre Canidé de baixo. Pronto, Canidé de baixo, na verdade, começou com um pequeno curtume. Alguns fabricantes colocaram esse curtume lá e que foi se desenvolvendo, pescadores também, porque naquela época o grande desenvolvimento era apropriar. As cidades e as famílias levavam seus filhos para estudar em apropriar. Então, a partir desse curtume, Canidé foi se desenvolvendo, ganhando nome, visibilidade e tal. Quando alguns ex-prefeitos, que na época, foram vendo que tinha uma grande proporção de crescer e se desenvolver. Então, Jorge Luiz, dentro da sua gestão, ele teve a brilhante ideia de trazer, junto com a Chesf, a implantação da usina hidrelétrica para trazer desenvolvimento. Só que para construir a usina hidrelétrica, Canidé de Baixo ficava na área de risco em que seria inundado pela construção da barragem. Então, para ter um maior acesso à população e um cuidado, a cidade foi planejada e transferida para cima. Aí, por isso que é Canidé de Baixo e Canidé de Cima. Então, depois de toda essa construção, todo esse planejamento, a cidade foi transferida, a usina foi inaugurada, trazendo desenvolvimento cultural, turístico, econômico e social para Canidé de São Francisco. Então, houve-se um impacto, claro, porque as pessoas estavam acostumadas com aquela vida ribeirinha de simplicidade, todo mundo com seus aspectos culturais, de folclore, de quadrilhas. Então, tudo isso houve uma pequena mudança da sua estrutura, da simplicidade para o desenvolvimento que estava chegando na cidade. Mas, ao mesmo tempo que você tinha uma certa tristeza porque estava mudando, existia uma alegria porque vinha um desenvolvimento e o crescimento para a sua cidade. Então, as pessoas que hoje são das novas gerações, que verem as fotos antigas, e que eu trago isso também no meu livro, um acervo fotográfico muito rico, tanto de Canidé de Baixo como da cidade atual hoje, e apresento também em fotografias o que cada gestor fez durante isso. Então, eu não só conto, como também apresento. Então, as provas estão aí no livro que cada um fez. E as pessoas, as novas gerações, têm aquela ansiedade, porque ainda existem alguns prédios que não foram totalmente destruídos e que as pessoas ficam. Meu sonho era morar em Canidé de Baixo. Eu gostaria de saber como esses prédios ainda são visíveis, não? Não. Apenas um, que era o antigo CESP. Porque hoje onde vai ser a nova orla, a orla que foi o projeto agora, ali era Canidé de Baixo. Onde funciona a prainha, a tão famosa prainha era Canidé de Baixo. Aquilo que a gente vê da ponte. Isso, exatamente. Então tudo aquilo ali era Canidé de Baixo. Então hoje se tem um condomínio fechado e tem apenas um prédio que é o antigo CESP, que hoje está funcionando um restaurante. Então só tem ele. Mas que muitas pessoas passam da antiga geração que diz: a minha casa ficava aqui embaixo desse pé de caidreira. A minha casa ficava tantos metros do rio. Eu morava em um grande casarão e quando eu fui para Canidé de Cima, minha casa foi diminuída pela Chesf, porque também teve esse grande impacto. Porque como foi uma cidade planejada, então, independente de quem foi ou não, ganhava um pedaço de terra maior do que outro. Mas você morava em um belo casarão e de repente você vai morar numa casinha pequena. Então, foram esses certos impactos que causaram um certo constrangimento, tristeza para quem era.
Mas para as novas gerações, quando verem o acervo fotográfico, conhecem as histórias e ouvem, você senta na porta e que alguém que morou em Canindé de Baixo começa a contar, você começa a imaginar quanto era gostoso vivenciar ali, que você gostaria de ter vivenciado. Então, é muito prazeroso você saber, Piranhas Velha, ela conseguiu deixar a sua história lá. Canindé de São Francisco, infelizmente, foi demolida, foi por conta da construção, por conta desse desenvolvimento, e que causa uma certa tristeza, entendeu? Mas que o livro resgata isso. Mas deixa eu falar em resgate. E por que vocês não fazem agora? Nós já estamos terminando aqui o nosso bate-papo, que seria longe, né? Mas só uma pergunta bem rápida. Por que você não está... Tem alguém escrevendo sobre isso? Sobre o quê? Sobre esse Canindé de Baixo, sobre essa memória, sobre essa história? Olha, hoje na cidade nós só temos um trabalho acadêmico, que foi de Teresa Raquel, em que ela faz um histórico e entrevista com a maioria dos moradores de Canindé de Baixo. Mas Giciane Lisboa vai fazer? E Giciane Lisboa pensa sim em fazer futuramente, trazer tudo isso, só um livro da história de Canindé de Baixo. Muitas das pessoas já faleceram, infelizmente, mas que Teresa Raquel tem isso guardado na sua monografia, porque eles eram vivos até hoje, então eles eram até vivos quando ela estava produzindo a monografia, então ela tem esse acervo gravado ainda, tal, então dá para fazer uma reconstrução sim e contar a história. Vamos aguardar, então você traz aqui para o nosso livro de Sergipe.com para a gente também anunciar, mas não tem modo não. Mas antes desse projeto, na verdade, a gente tem um projeto de contar a história dos vereadores de Canindé de São Francisco. Eles ficaram meio enciumados quando falei dos ex-prefeitos e não falei da história dos vereadores que também dão sua contribuição. Eu queria só fazer uma colocação. É tão interessante a gente observar que quando você quer escrever, assunto não falta. Não falta. Eu falei aqui com a Giciane Lisboa, minha querida amiga, eu quero muito bem esse casal. E eu lamento que nós tenhamos um tempo tão curto, mas a gente falaria aqui sobre isso. Vocês viram que dá para falar muita coisa. E eu queria lhe agradecer, né? Eu sei do sacrifício, você mora longe e tal, mas está aqui, eu agradeço muito. E quero agradecer também a sua audiência. Fique sempre conosco. Vamos prestigiar os nossos escritores. Obrigado.